Imagine que você pudesse viajar de volta no tempo para o ano 320 depois de Cristo, quando Roma atingiu seu auge em relação à sua escala grandiosa, quando todos os impressionantes edifícios da antiguidade haviam sido concluídos. Roma, naqueles dias, oferecia um espetáculo diferente de tudo que o mundo já tinha visto, para visitantes de todos os cantos do Império Romano. Anfiteatros gigantescos, enormes estátuas, uma quantidade insana de estátuas menores, fontes gigantescas, os famosos mercados de Trajano, uma quantidade incrível de complexos de banho, alguns tão grandes que você poderia chamá-los de pequenas cidades, então o incrível Circo Máximo, então as impressionantes muralhas da cidade. Mas 3 edifícios em particular evocariam emoções muito fortes, pois esses edifícios eram absolutamente impressionantes, a saber, os 3 maiores templos já construídos em Roma. Mesmo de longe, alguns deles podiam ser vistos se destacando muito acima de seus arredores em algumas das 7 colinas de Roma. Quais eram esses templos quando foram construídos e podemos hoje ainda ver restos deles? Templo de Júpiter, ótimo, máximo. Se você tivesse se aproximado de Roma em 320 d.C., já de longe, teria visto um templo se destacando acima de todos os outros, seu mármore branco brilhando intensamente ao sol. Este era o Templo de Júpiter no Monte Capitolino. Como o nome indica, o templo era dedicado ao deus Júpiter, o padrinho do panteão romano. Júpiter era o análogo romano de Zeus na mitologia grega. A área mais antiga habitada em Roma era o Monte Palatino. Evidências arqueológicas mostram que as pessoas já viviam lá desde o 10º século a.C. No entanto, Roma foi oficialmente estabelecida apenas em 753 a.C. O assentamento se expandiu nos séculos seguintes, e já no final do 6º século a.C., um grande templo foi construído dedicado ao deus Júpiter. Júpiter Optimus Maximus, Júpiter o maior e o melhor, como era chamado. Este templo foi dedicado já em 509 a.C., ano em que o último rei de Roma, Lúcio Tarquínio Soberbo, foi banido da cidade, e quando a República Romana começou oficialmente. Era um templo impressionantemente grande, com cerca de 55 por 60 metros de tamanho, ofuscando assim todos os outros templos em Roma daquela época, e até mesmo competindo em tamanho com os maiores templos gregos daqueles dias. Ele foi fortemente baseado na arquitetura etrusca e é muito provável que muitos artesãos etruscos trabalharam no templo. O templo permaneceu por 426 anos até ser incendiado nas guerras civis durante a ditadura de Sula em 83 a.C. Um segundo templo foi logo iniciado após o incêndio e concluído por volta de 61 a.C. usando a mesma base. Este templo, pouco conhecido, provavelmente tinha forte influência arquitetônica grega e era aproximadamente do mesmo tamanho que o primeiro templo. Permaneceu por 130 anos até ser incendiado em 69 d.C., quando a área no Capitólio queimou devido a uma guerra civil que ocorria naquele ano, o famoso Ano dos 4 Imperadores. Um novo templo foi rapidamente iniciado sob o imperador Vespasiano, e este terceiro templo de Júpiter foi concluído e dedicado em 75 d.C. Mas este, o terceiro templo, ganha o prêmio pelo menor tempo de existência, pois já foi incendiado 5 anos depois, em 80 d.C. Foi sob o imperador Domiciano que o quarto templo foi iniciado, que se tornaria o mais impressionante até então. Ainda mantinha o mesmo tamanho de fundação que o primeiro templo, cerca de 55 por 60 metros de tamanho, mais ou menos alguns metros, porque os estudiosos ainda discutem sobre o tamanho exato, mas algo nessa faixa. Concluído em 82 d.C., tinha colunas de mármore branco, as portas eram revestidas de ouro e o telhado era coberto com telhas douradas. No telhado havia várias estátuas nas laterais
e uma impressionante quadriga no meio do ápice. A altura exata do templo, Yu, não é precisamente conhecida, mas as colunas provavelmente tinham cerca de 18 metros de altura, e o templo em si, de baixo para cima, possivelmente o dobro dessa altura, e no curso interior havia muitas estátuas e uma grande estátua sentada do deus Júpiter. Toda a estrutura deve ter sido uma visão magnífica de se contemplar e impressionou pessoas de todos os cantos do Império por mais de 400 anos. Nos anos 390, Ammianus Marcellinus estava em Roma e ele escreveu o seguinte sobre o templo: o Capitolium, com o qual a reverenciada Roma se eleva à eternidade, o mundo inteiro não contempla nada mais magnífico. Ele se erguia sobre a cidade e você podia ver o templo, mesmo de fora das muralhas da cidade. No século V, a cidade foi saqueada várias vezes e o templo foi despojado. Mas já no início dos 400, antes dos saques, Stilicho removeu o ouro que adornava as portas para financiar a guerra contra os invasores bárbaros. Em 455, as telhas douradas do telhado foram parcialmente arrancadas pelos vândalos quando saquearam a cidade naquele ano. Mas mesmo apesar disso, no início dos 500 d.C., Cassiodorus estava em Roma e ainda descrevia o templo como uma das maravilhas do mundo. Então, apesar de alguns danos, a estrutura geral ainda estava intacta por volta de 510 d.C. e ainda impressionava os visitantes. Em 571 d.C., então, Narses saqueou algumas estátuas do templo para adornar seus aposentos que ele havia montado no antigo palácio imperial no Monte Palatino. Apesar disso, o templo provavelmente permanecia intacto e impressionante. Mas nos séculos seguintes, ocorreram vários terremotos pesados, e assim, ao longo dos séculos, sempre que o templo era danificado por um desses terremotos, o dano não era mais reparado, já que os romanos desde então se tornaram muito distantes de sua antiga cultura e religião. Fascinantemente, quando o humanista Poggio Braccolini visitou Roma em 1447, o templo ainda estava surpreendentemente bem preservado. Mas foi demolido no século XVI para dar lugar ao Palazzo Caffarelli, e assim terminou a história do Templo de Júpiter Ótimo Máximo, depois de estar lá de uma forma ou de outra por mais de 2000 anos. Templo de Vênus e Roma. Mas o Templo de Júpiter não era fascinantemente o maior templo da antiga Roma. Ainda maior era o Templo de Vênus e Roma, cuja construção começou sob o imperador Adriano em 121 d.C. e foi oficialmente terminada em 141 sob o imperador Antonino. Era verdadeiramente massivo. Sua base média, 110 por 53 metros, e tinha 31 metros de altura, incluindo as estátuas no topo. Ele era cercado por impressionantes colunas coríntias com 1,8 metros de largura e 18 metros de altura. Foi construído em uma grande plataforma medindo 145 por 100 metros, e em suas laterais havia pórticos com colunas. Havia duas grandes câmaras internas principais chamadas Celae, uma para a deusa Vênus, voltada para o Coliseu, enquanto a deusa Roma, a deusa de Roma em si, estava na cela voltada para o Fórum Romano. O templo foi danificado por um incêndio em 307 d.C., mas foi restaurado e rededicado pelo imperador Maxêncio. E continuou a impressionar as pessoas por muitos mais anos. Em 357, quando o imperador Constâncio II visitou Roma, ele ficou impressionado com a escala massiva do templo. Mas, como tantos outros templos, infelizmente, em algum momento no final dos 300 ou início dos 400, o templo foi fechado devido ao crescente intolerância religiosa do cristianismo em relação à fé clássica greco-romana. Mas, mesmo assim, continuou resistindo às muitas seitas da cidade no V e VI séculos e continuou a impressionar até no início do século VII.
Em 630, as telhas douradas do telhado foram removidas pelo Papa Honório para o adornamento da Basílica de São Pedro. A partir desse ponto, o templo ficou descoberto sem qualquer telhado, mas mesmo assim ainda continuou resistindo aos estragos do tempo e a muitos terremotos. Mas em 847, houve um terremoto particularmente forte em Roma, que danificou muitos dos antigos edifícios que ainda permaneciam bastante intactos desde os tempos do Império Romano no Ocidente. E neste terremoto, o provavelmente ainda imponente Templo de Vênus e Roma foi destruído cerca de 700 anos após sua construção. Hoje, seus restos ainda podem ser vistos e visitados. Uma das duas quelai ainda está parcialmente intacta. Podemos ver o vestíbulo onde estava a estátua da deusa Vênus, e algumas colunas das colunatas laterais ainda podem ser vistas também. A base do templo também sobreviveu, mas no geral, é claro, como você pode ver, não resta muito deste templo grandioso. No entanto, pelo menos mais do que o templo de Júpiter no Monte Capitolino, então acho que não devemos reclamar. Templo de Serapis ou Templo do Sol Invicto. E agora, chegamos ao possivelmente mais misterioso, mas estranhamente maior e também menos conhecido dos três maiores templos da antiga Roma. Mesmo de muito longe, você podia ver este gigantesco templo, pois ele ficava no Quirinal, o Monte Quirinal, outra das 7 colinas de Roma. O que torna este templo tão fascinante é que ele provavelmente era o maior templo da antiga Roma, e ainda assim é o que menos sabemos entre os 3 grandes templos. Na forma Urbis Rumae, o antigo plano de mármore de Roma, datado do início dos 200 d.C., que sobreviveu apenas em partes, vemos que havia este grandioso templo no Monte Quirinal. Ainda é motivo de debate quem realmente construiu esse templo. Alguns pensam que foi Caracalla, outros argumentam por Adriano. O grandioso templo foi construído em uma plataforma de cerca de 70 por 200 metros de tamanho, e a própria plataforma era notável, pois foi construída na encosta do Monte Quirinal. Isso significa que o templo de Serapis estava de um lado nivelado com o cume da colina, enquanto o outro lado da plataforma se elevava 20 metros acima do nível da rua. Esse tipo notável de construção é realmente impressionante. Para tornar isso ainda mais incrível, nessa plataforma, do outro lado do templo de Serapis, possivelmente havia um templo menor dedicado a Hércules e Dionísio. Então estamos falando de um tipo de construção de templo duplo. Uma das melhores fontes de que essa coisa realmente existiu, além do plano de mármore de Roma, são alguns desenhos do Renascimento, quando a estrutura ainda estava muito melhor preservada. E provavelmente é assim que teria parecido estar diante dessa impressionante estrutura abaixo do Monte Quirinal. Isso é de uma excelente recriação 3D pela Universidade de Caen. Você poderia entrar pela rua em um lado da estrutura e subir as escadas por dentro até emergir no topo do morro, onde você poderia decidir se gostaria de ir ao templo menor, ou se você quisesse continuar até o templo maior, o templo de Serapis. Agora, o templo em si deve ter sido verdadeiramente massivo, e muitos acreditam que ele até superou os outros 2 templos em tamanho. A área da superfície provavelmente era um pouco maior do que a do Templo de Vênus e Roma, e as colunas até um pouco mais grossas e altas. Alguns pesquisadores fornecem números tão altos quanto 2 metros de diâmetro e uma incrível altura de 21 metros. Se assim for, este teria sido um dos maiores templos já construídos e o maior de Roma. Portanto, é bastante surpreendente que este seja um dos templos romanos grandes menos conhecidos e muito frequentemente esquecido. Este pode ter sido o templo que o próprio Aureliano rededicou a Sol Invictus no dia de Natal do ano 274, razão pela qual, às vezes, o templo é chamado de Templo de Sol ou Sol Invictus. Vemos isso porque há tanta informação conflitante sobre este templo e tão pouco restou dele. Está envolto em mistério.
razão pela qual provavelmente é frequentemente negligenciado ao se falar sobre os maiores templos da antiguidade. A plataforma ainda estava notavelmente bem preservada na Renascença, mas mesmo nesta fotografia, aqui de 1930, ainda podemos ver a plataforma e a construção massiva na qual o templo menor teria ficado, e do outro lado teria sido o Templo de Sol ou de Serapis. O Templo de Serapis ou Sol, também como os outros, foi forçado a fechar com a supressão dos antigos cultos greco-romanos no final dos 300 e início dos 400. Provavelmente ficou lá por um tempo, até que também sucumbiu a terremotos, e então seu material de construção foi reutilizado para a construção de outros edifícios. Mas até a Renascença, como vimos, ainda estava parcialmente de pé. Hoje, ainda é possível ver partes da plataforma e uma grande parte do próprio templo. Um enorme pedaço de mármore, pesando 100 toneladas métricas, deitado no chão. Incrivelmente, essa enorme peça fazia parte do teto do templo acima das colunas. É a maior peça única de trabalho em pedra antiga conservada que se pode encontrar em Roma. Um testemunho da pura grandiosidade daquilo que se perdeu e do gigantesco templo esquecido. Se você gostou deste vídeo, por favor considere apoiar este canal via Patreon ou via associação ao YouTube, porque é o seu apoio que torna este canal possível. Muito obrigado e, claro, quero agradecer a todos que estão apoiando Maiorianos, vocês são incríveis. E se você quer aprender mais sobre como Roma deve ter parecido por volta do ano 476, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se você quer aprender mais sobre Roma no século VI, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tibiago e Bene Valetti.